Você acredita que um escritor possa continuar escrevendo mesmo depois da sua morte? E se eu te disser que, aqui no Brasil, um dos casos mais impressionantes de psicografia envolveu um famoso escritor, membro da Academia Brasileira de Letras, que desencarnou em 1934 e que apenas 3 meses depois começou a enviar mensagens através de um jovem médium chamado Chico Xavier? Pois é, e o nome dele era Humberto de Campos. E essa história é muito mais do que a história de um escritor que morreu e voltou a escrever. É uma história que marcou profundamente a trajetória do espiritismo aqui no Brasil. Humberto de Campos nasceu em 25 de outubro de 1886 em Miritiba, no Maranhão, cidade que hoje leva o seu nome. Teve uma infância muito difícil. Perdeu o pai ainda criança e conheceu de perto a pobreza e as dificuldades da vida. Mas com esforço e talento, conseguiu transformar aquela trajetória de sofrimento em uma carreira literária extraordinária. Mudou-se ainda jovem para outras regiões do país e posteriormente para o Rio de Janeiro, onde se tornou jornalista, cronista, escritor e crítico literário. Em 1919, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, ou seja, quando falamos de Humberto de Campos, estamos falando de um dos grandes nomes da literatura brasileira da sua época. Mas existe uma transformação muito interessante na sua trajetória. Durante determinado período, Humberto ficou conhecido também pelo pseudônimo de Conselheiro X, escrevendo textos satíricos, mordazes e um tanto provocativos. Era um escritor de grande sucesso, mas a doença e o sofrimento modificaram profundamente a sua maneira de escrever. Segundo o relato publicado pela FEB, Humberto abandonou aquele estilo mais agressivo e passou a demonstrar uma visão muito mais compassiva diante da dor humana. Ele próprio enfrentava enormes sofrimentos físicos. Estava parcialmente cego, passou por diversas cirurgias e vivia dificuldades pessoais e financeiras. Mesmo assim, continuava escrevendo para consolar várias pessoas que lhe enviavam cartas contando também sobre as suas dores. E essa transformação talvez seja fundamental para compreendermos o que aconteceria depois. Porque Humberto de Campos não terminou a sua história no dia 5 de dezembro de 1934, quando desencarnou. Apenas 3 meses depois, algo extraordinário aconteceu. Através de Francisco Cândido Xavier, que tinha 24 anos na época, começaram a surgir textos atribuídos ao espírito de Humberto de Campos. E esses textos tinham uma característica que chamou de cara a atenção: o estilo literário. As mensagens foram publicadas e despertaram enorme repercussão, e os jornalistas começaram a noticiar esse fenômeno. O público queria saber como pode um escritor morto estar produzindo novos textos. Críticos literários também analisaram essas mensagens. E, segundo o documento da FEB, alguns reconhecem características tão marcantes da escrita de Humberto que chegaram à conclusão de que aqueles textos só poderiam realmente ter sido produzidos por ele. A repercussão foi tão grande que o caso ultrapassou os limites do movimento espírita. E veio então um episódio que se tornou histórico para a discussão sobre a psicografia aqui no Brasil. Os familiares de Humberto de Campos entraram na justiça contra a Federação Espírita Brasileira, reivindicando direitos autorais sobre as obras atribuídas ao escritor depois da sua morte. E a questão chegou aos tribunais e acabou sendo registrada posteriormente em uma obra, A Psicografia ante os Tribunais, de Miguel Timpone. A FEB venceu a causa, e esse episódio acabou se tornando um dos casos mais conhecidos envolvendo a psicografia aqui no Brasil. Depois da repercussão judicial, Humberto passou a utilizar outro nome nas comunicações, Irmão X. E é justamente como Irmão X que ele continuaria a produzir uma extensa obra através de Chico Xavier. Entre os livros atribuídos a ele estão Crônicas de Além-Túmulo, Boa Nova, Novas Mensagens, Luz Acima, Contos e Apólogos e Brasil, Coração do Mundo
Pátria do Evangelho, entre outros. A própria Febre registra Crônicas de Além-Túmulo como uma obra psicografada por Chico e destaca que o livro aborda a sobrevivência espiritual e procura despertar o leitor para essa realidade. Boa Nova, por exemplo, encontramos episódios da vida de Jesus apresentados sob a perspectiva do plano espiritual, com personagens como Maria Magdala, Joana de Cusa, Nicodemos e Pedro. Já em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele apresenta uma interpretação espiritual da história brasileira, relacionando esses acontecimentos históricos à missão evangelizadora do nosso país. E aqui está um dos pontos mais importantes da contribuição do Humberto para o Espiritismo. Sua obra psicografada ajudou a aproximar o público de temas fundamentais da doutrina espírita, tais como a imortalidade da alma, a continuidade da vida depois da morte, a comunicação entre encarnados e desencarnados, a responsabilidade espiritual, a necessidade da reforma íntima e, principalmente, a vivência do Evangelho. A FEB registra, por exemplo, que em Crônicas de Além-Túmulo aparecem temas como caridade, enfermidade, obsessão e trabalho, sempre relacionados à ideia da Terra como uma escola de evolução espiritual. Mas existe ainda um detalhe muito interessante nessa história. Nas primeiras comunicações, encontramos o Humberto ainda bastante identificado com as características daquele intelectual que ele havia sido na Terra. Com o tempo, porém, a sua linguagem teria se espiritualizado, tornando-se mais sutil e voltada para os ensinamentos do Evangelho. E talvez seja justamente essa a grande beleza da trajetória dele. Ele não aparece apenas como o escritor que teria sobrevivido à morte. Ele aparece como alguém que, através de suas experiências, seus sofrimentos e a sua produção espiritual, passou a utilizar novamente a literatura como um instrumento de reflexão, consolo e educação. Na vida física, Humberto foi um escritor que conheceu a pobreza, o sucesso, a dor e a doença. E depois do seu desencarne, através da psicografia de Chico Xavier, ele teve uma nova oportunidade de continuar escrevendo, só que agora com outra finalidade. Não apenas provocar risos, não apenas fazer crítica, não apenas conquistar leitores, mas despertar consciências. E talvez seja por isso que a sua história continue despertando tanta curiosidade. Porque Humberto de Campos nos coloca diante de uma pergunta que ultrapassa a literatura. E se a morte não for o fim da nossa história, mas apenas a mudança de um capítulo? Essa é uma das mensagens centrais que podemos encontrar em sua trajetória, e talvez essa seja também a razão pela qual, décadas depois, os seus textos continuem sendo lidos por pessoas interessadas em compreender melhor a vida espiritual. Humberto de Campos morreu em 1934, mas para o Espiritismo, a sua história literária não terminou. Ele continuou e ganhou uma nova assinatura, Irmão X. E aí, gostaram de conhecer a história do Humberto de Campos? Se sim, não esqueçam de compartilhar, comentar, e nos contar um pouquinho mais aqui que ponto da história dele você achou mais interessante. Um grande beijo a todos e até o nosso próximo vídeo.